É interessante porque cada vez que o pregador vem falar, né, vem sempre em fraqueza. E é interessante porque há 2 semanas, vai fazer 2 semanas, quando o David estava a falar da segunda carta aos Coríntios e falava da fraca presença do apóstolo Paulo, eu depois fiquei a pensar, como é que será que o apóstolo Paulo poderia mostrar? E ele mostrou pela palavra, pela autoridade que o Senhor lhe deu, mas seria interessante porque nós muitas vezes, às vezes nem isso, e nem pela boa presença ou fraca presença, muitas vezes somos ouvidos, porque nós próprios também temos de ouvir, porque o pregador, quando vem em fraqueza ou o que for, seja em que situação for, tem, diria, dupla responsabilidade, porque aquilo que é falado é primeiramente sempre para o próprio pregador e se nós o que falamos também não cumprimos, não é? Quanto mais os outros. E então é dupla fraqueza nesse sentido, dupla responsabilidade, mas é uma obra que nós temos de fazer, não é? Porque, como dizia o apóstolo Paulo a escrever aos Romanos, e podemos ver, e vamos começar por aqui antes de seguir para a mensagem. Eu gosto muito desta passagem, porque esta passagem explica claramente acerca do que é que nós fazemos, o que é que nós falamos. E ele, escrevendo aos Romanos, no capítulo 10 e versículo 8, ele diz: mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. O que nós pregamos aqui é a palavra da fé. E ele diz, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Porque não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E ele depois continua, que é o que fazemos aqui, como pois invocarão aquele em quem não creram e crerão naquele de quem não ouviram. E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas, mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? A responsabilidade, de facto, não é nossa. Mas eu, a partir desta passagem, queria introduzir o tema de hoje, que eu acho que vou terminar, quer dizer, vou fazer, se calhar, um interregno, que é acerca de ser e agir como justo. Não sei se os irmãos se recordam da importância de nós sermos, e a nossa aquisição de justos começa a partir daqui, do momento em que, como o apóstolo Paulo mostra, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. A partir do momento em que nós cremos, somos então tidos como justos. E é a partir daqui que nós depois temos de começar a comportar-nos, porque somos, aos olhos de Deus, vistos como justos, e temos de começar a agir como tal. Como dizia o ditado, à mulher de César não convém ser só imperatriz, ela tem de parecer imperatriz. E então o mesmo é como ser justo. Nós somos justos, aos olhos de Deus agora adquirimos esta justiça porque nós de facto confessamos ao Senhor Jesus e cremos que Deus o ressuscitou dos mortos e por causa disso fomos salvos e por causa disso também adquirimos a posição de justos. E não repetindo, mas é importante nós sermos porque Deus olha-nos como justos. Também e fazendo um resumo curto, também vimos que o justo viverá da fé, por causa da fé que nós temos em Cristo, que é digno da fé, e só Ele é o único digno da nossa fé, que deve ser colocada e foi colocada nele inicialmente. Por causa disso nós viveremos, ok? E por causa da nossa fé nele, nós então podemos viver e viver verdadeiramente. É por isso que o Senhor Jesus dizia que quem cresce nele, mesmo que morresse, iria viver, estaria vivo.
Também falámos da oração feita por um justo, e isto aqui também é importante, porque como a passagem de Tiago 5, de 15 a 17, ele diz, no versículo 16, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E nós devemos orar não é só apenas porque a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. É a nossa responsabilidade, é o nosso privilégio, é a nossa melhor arma. Muitas vezes nós não temos nada, às vezes podemos ficar sem nada, podemos ser derrotados e nós somos muito mais frágeis do que parece, mas é interessante porque a oração pode fazer muito mais do que nós imaginamos. Pode até não mover a nossa situação, mas mudar-nos a nós. E a oração tem de ser feita. Às vezes fica... E ontem estava a meditar um pouco nesta parte da oração, e também em oração. Estava a pensar que, se calhar, não sei se nós hoje deixássemos de orar, e se nós agora ainda temos um culto de oração à quarta-feira à noite, que infelizmente ainda somos poucos, ou vamos sendo poucos. Sei que as mulheres também oram às quartas-feiras de manhã, ou de vez em quando combinam outros horários, mas esta responsabilidade ou este privilégio é algo que nós deveríamos usar, é algo que é expectável de nós, porque de facto o nosso desejo é sempre o bem. De facto, o Senhor escuta as nossas orações, porque a palavra de Deus em Provérbios diz que o Senhor escutará a oração dos justos. Então o Senhor está sempre disposto e sempre pronto para nos ouvir. E se o Senhor está sempre pronto para nos ouvir, porque é que nós não tiramos este privilégio, não usamos para de facto estarmos sempre em comunhão com Ele? Não é só nos cultos de oração, não é só quando nos reunimos, mas é sempre. A oração nunca vai depender de condições atmosféricas, saúde, financeiras, nem de local, depende sempre só de nós tomarmos essa ação. E é importante nós, de facto, orarmos. E esta passagem de Romanos 10, 9 a 10, até mais à frente, é um pouco para introduzir o que eu queria falar hoje, que era acerca de o justo, e este é dos últimos pontos que eu vou falar antes do interregno, que o justo cresce em entendimento. E a passagem que queria basear, além de Romanos, é no livro de Provérbios, no capítulo 9 e no verso 6. Eu gosto muito de Provérbios. Provérbios tem muitos ensinos práticos. Uma vez ouvi uma mensagem acerca de Provérbios em que o pregador dizia que Provérbios era quase como se Salomão estivesse a ensinar os seus filhos. E ele dá muito... Como Provérbios e Eclesiastes foram escritos em fases diferentes de Salomão, dá muito a entender que Provérbios foi escrito para alguém que está a ensinar os seus filhos, desde a adolescência ou um bocadinho mais novos até a idade madura, mas depois Eclesiastes já é alguém de meia idade ou quase no fim da vida, que já passou por tudo e mais alguma coisa, que já teve tudo e se calhar não teve nada também, e que dá assim aquele entendimento mais fatídico, mais que a vida não tem sentido e principalmente sem Deus não tem nenhum sentido mesmo. Mas é interessante porque aqui no capítulo 9 e no verso 6 nós lemos o seguinte: deixai os insensatos e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. Um pouco mais à frente, no verso 9, então é dito o seguinte: dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo e ele crescerá em entendimento. Ok? Há outra passagem também que é um bocadinho antes, em que é dito: porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca, da boca do Senhor, vem o conhecimento e o entendimento. Provérbios 2:6. Pelo menos até aqui, dá para entender que o caminho do entendimento, nós andarmos pelo caminho do entendimento, é nós estarmos continuamente a crescer em entendimento. O nosso entendimento expandir, ele ser mais preciso, mais exato. E antes de chegar um bocadinho, ou se calhar a descrevermos o que é o entendimento, queria falar um pouco da importância de nós, de facto, continuarmos a crescer no entendimento. Porque há duas coisas que podem acontecer se nós não crescermos no nosso entendimento, que é
nós estagnarmos e ficarmos parados. E isso depois traz sempre consequências, porque conforme vamos tendo mais entendimento, vamos tendo mais capacidade para julgar ou para tomar decisões, boas ou más. E às vezes as nossas decisões más também podem ser conforme o nosso fraco entendimento. Se calhar ele está muito miúdo, muito pequeno. E ela está sempre associada, e pelo menos aqui dá para perceber, que ela está sempre associada à nossa comunhão com Deus, ao nós ouvirmos a Deus. Porque de facto é o Senhor que dá a sabedoria, e é da boca do Senhor, e neste caso seria da palavra do Senhor, que vem o conhecimento e vem o entendimento. E então, de facto, o nosso entendimento aqui depreciamos ou subentendemos que ele vai crescendo quanto mais nós ouvirmos o Senhor, ok? E quanto mais o ouvirmos, quanto mais prestarmos atenção, quanto mais nós focarmos no que o Senhor está a dizer, meditarmos no que Ele diz, estudarmos o que Ele diz, o nosso crescimento, o nosso entendimento vai crescendo. E ela deve crescer, porque se ela ficar a estagnar, ou pior, ela pode não estagnar, mas pode degredir. Se ela degredir, normalmente a degressão do entendimento é sinal de doença. Pode ser espiritualmente, como pode ser fisicamente. E se ele não cresce, nem está estagnado, o entendimento pode regredir. Eu, no caso do meu avô, para quem não sabe, o meu avô faleceu e ele tinha Alzheimer. Sei que a mãe do nosso irmão Carlos também faleceu. E há aqui algumas pessoas que também devem ter familiares com demência ou doenças do género. E a parte triste e má do Alzheimer é que ela, sendo uma doença degenerativa, o entendimento da pessoa vai crescendo em várias coisas. Pode começar com esquecimento, vai começando com confusão, vai começando por agir de coisas de maneiras diferentes, dizer coisas sem sentido, porque de facto o entendimento da pessoa vai regredindo, até a pessoa ficar num estado que está acamada, que já não é ela mesma. E o entendimento e a inteligência espiritual, se nós não fizermos, vai acontecer o mesmo. Se nós não crescermos em entendimento e ficarmos estagnados, nós também vamos ficar assim. O nosso entendimento vai regredindo, as nossas atitudes, às vezes até a nossa paz. Às vezes, porque é que nós perdemos a paz? Se calhar o nosso entendimento também está a regredir. Porque é que nós não conseguimos perceber certas situações, ou até mesmo a vontade de Deus? Nós, na quarta-feira, o irmão Carlos falou da vontade de Deus e do que é a perfeita vontade de Deus, que é boa e agradável, e os vários aspectos dela. E se nós não entendermos, nem aplicarmos nas nossas vidas, vai começando a regredir a nossa vida espiritual, e vamos começando a ficar doentes, vamos ficando adormecidos. Isso depois vai sendo mau nas nossas vidas, porque vamos ter consequências, e se calhar o Senhor pode ter de sermos castigados de alguma forma, ou repreendidos, ou levar um abanão para nós acordarmos, porque isso vai refletir-se negativamente nas nossas vidas ou nas pessoas à nossa volta. Daí ser importante nós crescermos em entendimento, e o entendimento espiritual que vem da Palavra de Deus, não é simplesmente em nós mesmos. E de facto o justo, como nós lemos, o justo, ele cresce em entendimento. Ele tem de procurar e andar no caminho do entendimento. E isso deve ser motivo para nós estarmos encorajados em crescermos. Porque, de facto, o não crescer em entendimento, além de ser sinal de doença, pode ser também sinal de carnalidade. Quando Paulo escreve a sua epístola, na primeira epístola aos Coríntios, e ele fala-lhes duramente, notem que ele diz, no capítulo 3, e nos versos 1 a 3, ele diz assim, 1 aos Coríntios, capítulo 3, versos 1 a 3. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco agora podeis, porque ainda sois carnais, havendo inveja entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventuras carnais, e não andais segundo os homens? Notem que Paulo não pôde alimentá-los com manjar, com alimento mais sólido, mais digerível, mas ainda com leite, porque eles ainda eram meninos. E normalmente o entendimento de menino é de fazer as coisas às vezes da vontade dele, é conforme as necessidades que vêm. Ele não faz as coisas porque ele compreende o que está a fazer, ou o significado, ou as consequências do que faz e diz. Ele não percebe isso.
E aqui no que toca aos coríntios, a mesma coisa. Eles não tinham entendimento para receber coisas mais sólidas, mais profundas na palavra de Deus. E Paulo tinha ainda de alimentá-los com leite, porque o entendimento deles não tinha crescido. Ainda não estava a crescer. Quando Paulo também escreve aos Hebreus, e na Epístola aos Hebreus, no capítulo 5, e nos versos 10 a 12, Paulo diz algo também semelhante. Ele diz assim, Hebreus capítulo 5, versos 10 a 12. Chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, do qual temos muito que dizer, de difícil interpretação. Porquanto vos fizestes negligentes para ouvir, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido alimento. Por qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do hábito, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Aqui Paulo reforça o que diz em Coríntios, que ele aqui até vai mais aprofundadamente. Ele ainda diz que há pontos que ele diz, do qual temos que dizer, ou seja, Paulo tinha muito a dizer acerca não só de Cristo, mas da doutrina, e que ele diz que é de difícil interpretação, ou seja, é difícil explicação. E normalmente, quando alguém precisa de explicar algo complexo, se a outra pessoa não tiver o entendimento para acompanhar, não vai servir de nada. É o mesmo que eu estar a falar, de integrais na matemática a uma criança, ao Joel, que é um menino de meses. Ele não tem entendimento para receber uma explicação tão profunda. E aqui é o mesmo. Se nós não crescemos em entendimento, também não vamos conseguir perceber coisas mais aprofundadas na palavra de Deus. Porque, de facto, a palavra de Deus, e aqui é outro ponto que eu depois vou tocar, porque a palavra de Deus, nós no que toca à palavra de Deus, ela não deve ser interpretada. A interpretação vem dela própria. O que tem de haver de nós, e o que nós, pelo menos nestas passagens, o que temos visto até agora, é que o que nós temos de crescer é no entendimento, não é na interpretação. Ok? A interpretação vem sempre da própria palavra de Deus, e depois já vamos lá com alguns exemplos, mas nós não temos de crescer na interpretação da palavra de Deus, no explicar o que a Bíblia diz. Nós temos de crescer no entendimento para perceber o que ela diz. O irmão Alberto, das últimas vezes que ele veio cá, e ele falou de nós, que a Bíblia, ela deve ser, o entendimento dela deve ser indutivo, ou seja, que nós lemos e temos de perceber, e não é dedutivo, ou seja, de nós lermos e às vezes fazermos conclusões que não vão contra o que lá está escrito. Um exemplo muito, muito básico. A Maria é a mãe de Jesus, certo? É a mãe de Jesus na carne. Jesus é Deus. Então Maria é mãe de Deus. Este é o entendimento típico que os católicos entendem. E eu, curiosamente, falei há pouco tempo com uma pessoa que não é católica, mas estava a dizer o mesmo. Mas é lógico, é dedutivo. E eu dizer, mas não é isso que está na palavra de Deus. Porque Maria, ser mãe de Deus, ela é que é Deus, não é o Senhor Jesus, certo? Às vezes nós tiramos este tipo de conclusões, que é associado ao raciocínio dedutivo, ou seja, nós deduzirmos coisas, que é errado na Bíblia. Na Bíblia nós não temos certamente de deduzir coisas. Há coisas que podemos deduzir, ok? Quando, por exemplo, diz que Deus criou os céus e a terra, nós deduzimos que Deus é criador, ok? Mas há certas coisas que não. O ensinamento da Bíblia é sempre indutivo. Há certas coisas que nós podemos deduzir, mas se isso não é conforme o que a Bíblia está, como, por exemplo, este exemplo de Maria, então o nosso raciocínio está errado, o nosso entendimento está a falhar, ok? E então daí ser importante nós, e o apóstolo Paulo, escrevendo aos Hebreus, e eu pelo menos creio que tenha sido, ou pelo menos entendo que tinha sido o apóstolo Paulo a escrever aos Hebreus, ele mostra que eles não podiam receber uma interpretação muito mais difícil ou mais aprofundada, não era só porque eles faziam-se negligentes para ouvir,
ou seja, eles estavam negligentes em ouvir o que estavam a ser ensinado, mas eles também não tinham entendimento para chegar e aprofundar mais isso. O não crescer em entendimento também pode ser sinal de impiedade, porque às vezes nós podemos fazer coisas por desconhecimento, ou às vezes por maldade, pode levar a más decisões, pode mostrar também imaturidade, porque se Paulo tinha de alimentar os vários crentes nas várias igrejas com leite, é porque eles eram imaturos, ok? Faltava-lhes sabedoria, porque o não crescer em entendimento também pode mostrar falta de sabedoria em certas coisas. Pode mostrar falta de graça para com os outros, porque nós muitas vezes, se não entendermos a situação uns dos outros, também não conseguimos ser graciosos com pessoas que estão a passar dificuldades, ou se calhar até tomaram uma má decisão porque não tinham entendimento claro no que estavam a fazer. E às vezes nós temos mais entendimento, mas depois não mostramos graça. E às vezes parece contraditório estes dois pontos, mas nós devemos entender, procurar perceber bem os outros, a situação dos outros, a vida uns dos outros, para nós também mostrarmos graça uns com os outros. O não crescer em entendimento também pode trazer desagrado. Desagrado ao Senhor, desagrado uns aos outros, mostra pobreza espiritual e, no caso dos coríntios, mostra também perversidade que havia no meio deles às vezes comportarem-se de formas perversas, de formas que o apóstolo Paulo teve de os repreender severamente. Ok? Há outra passagem que queria dar também, em Provérbios, só para reforçar um pouco isto. Provérbios 15:32, é dito que o que rejeita a correção menospreza a sua alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. Quando nós, de facto, se nós recebermos a repreensão e nós a escutarmos, notem que nós podemos adquirir entendimento. E entendimento acerca de nós mesmos, a situação em que estamos. Às vezes nós não mudamos de vida porque não entendemos o estado em que nós estamos. Mas o justo que procura crescer em entendimento, se ele for repreendido, a palavra de Deus mostra que, de facto, ele vai adquirir mais entendimento acerca dele. E vai ajudá-lo, de facto, a ele ser mais gracioso, a tomar boas decisões, a mostrar-se também mais sábio, entre outras coisas. Há muita vantagem e a palavra de Deus é rica, e eu só tirei um pouco do que poderia falar do entendimento, mas ela é riquíssima a falar deste assunto. E, por exemplo, em Provérbios 13:15 é dito que o bom entendimento dá graça, mas o caminho dos prevaricadores é áspero. Às vezes o nosso entendimento, quando nós crescemos em entendimento, além de dar graça para com os outros, pode ajudar a fazer com que o nosso caminho seja mais suave, porque nós temos mais clareza, conseguimos fazer julgamentos melhores, ok? E isto leva-nos então um pouco ao significado de entendimento, que diria que o que eu vou dizer não é uma definição muito clara, porque entendimento é muito mais do que está aqui, que alguns tentam descrever como a capacidade de raciocinar, compreender algo, de percepção, assimilação, sim, ou compreensão, inteligência, cognição ou perspicácia, às vezes o entendimento de situações imediatas, domínio de certas áreas, okay, ou matérias específicas, pode ser relacionado com a matemática e outras coisas. Também alguns dizem que está associado ao juízo, ao julgamento, ao saber julgar bem, ao saber dar opiniões ou pareceres claras e que edificam, e seja mesmo em ações, seja em atos morais ou não, ok? E o entendimento é isto e é muito mais. Poderia dizer que até o entendimento, que há três coisas que andam sempre juntas, que é o entendimento, diria que seria o entendimento, a inteligência e a sabedoria. Que estes três andam sempre juntos, e vemos quando a palavra de Deus fala de um, parece que complementam-se um ao outro, ou que são perspectivas diferentes de uma mesma coisa, mas que é algo que nós precisamos ter. Precisamos ter sabedoria, precisamos ser inteligentes e precisamos ter entendimento. Então, para mostrar, e só para fazer, temos 10 minutos, para tentar só mostrar porque é que nós temos de adquirir e crescer em entendimento e não em interpretação,
Há uma passagem na Palavra de Deus, em Gênesis, no capítulo 41, que certamente 41 já deve dar alguns alertas de qual é esta passagem, que é a passagem em que José vai falar do sonho de Faraó, ok? É dito assim, eu vou ler uma outra versão, que é uma outra tradução, que é a nova versão transformadora, só para dar uma ideia diferente, porque diz assim, disse o Faraó a José, tive um sonho esta noite, e ninguém ainda conseguiu dizer-me o que é que ele significa. Soube, porém, que ao ouvir um sonho, tu és capaz de interpretá-lo. Notem o que agora José diz, versículo 16, do capítulo 41. José respondeu, essa capacidade do quê? De interpretar o sonho. Ele diz, ela não está nas minhas mãos, mas Deus pode revelar o significado ao Faraó e acalmá-lo. A tradução de João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, no verso 16, diz, Deus dará a resposta de paz a Faraó. José aqui está a dizer claramente que a capacidade de interpretação ou de explicar não vem dele, vem do próprio Deus. Ok? E esta é uma das passagens que já começa a dar uma luz de que nós temos de procurar entender a palavra de Deus e não interpretá-la. Porque às vezes em discussões ou em debates que existe entre denominações diferentes, quando as pessoas não chegam a lado nenhum, normalmente o que dizem é essa é a tua interpretação e esta é a minha interpretação. E segundo o que pelo menos temos visto até aqui na palavra de Deus, não existe a tua interpretação nem a minha interpretação. O que existe é o teu entendimento e o meu entendimento. E o que pode acontecer é o teu entendimento estar errado e o meu certo, ou o meu errado e o teu certo, ou podem estar os dois errados, ok? Principalmente se são contraditórios, ok? Entendimentos contraditórios. E principalmente entendimentos contraditórios não podem estar os dois certos ao mesmo tempo. E na palavra de Deus, é Deus que dá a interpretação, é Ele que explica as coisas. É Ele que explica o significado do que Ele quer dizer. Se Deus não dá essa explicação, então nós não precisamos dessa explicação. Ok? Outra passagem é Provérbios, logo no capítulo 1 e verso 1, que é interessante. Salomão começar esta passagem e ele dizendo o seguinte. Provérbios 1, capítulo 1, que diz... Provérbios de Salomão, filho de David, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples a prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o entendido adquirir sábios conselhos, para entender provérbios e sua interpretação, como também as palavras dos sábios e adivinhações. E para terminar, o temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Notem, da muita coisa que nós vemos aqui, escrito, é dito que tudo o que está aqui escrito, e para a frente, é para entender os provérbios e a sua explicação. Ok? Não é para nós ficarmos capacitados a interpretar. Não. É para nós ficarmos capacitados a entender. Ok? A interpretação, como também as palavras dos sábios e as suas adivinhações. Outras passagens claras que nós vemos do género é no livro de Daniel, capítulo 2, versos 17 a 30 e capítulo 4, versos 19 a 25, em que Daniel foi interpretar várias vezes sonhos e ele, nestas passagens, se lerem o contexto, ele dá sempre a entender que a explicação dos vários sonhos nunca vinha dele, mas era ele a pedir a Deus. Na primeira passagem, ele foi ter com os seus amigos, que era Misael, Ananias e Azarias. Estava a pensar nos outros, e vocês também. E então estava a lembrar dos outros, dos nomes deles mesmos. E que ele pediu a eles para eles pedirem misericórdia ao Senhor. E ele então recebeu não só o sonho, porque o rei não lhes tinha dito o que é que tinha sonhado, e eles tinham de saber.
E Daniel recebeu do Senhor qual era o sonho e qual é que era a explicação. E quando ele vai a falar, ele também dá a entender tudo isso, que a interpretação nunca vinha dele, vinha do próprio Deus. Outra passagem, que é na segunda epístola de Pedro, a partir do capítulo 1 e do verso 19, Pedro escreve e diz o seguinte, e vemos aqui o Senhor a escrever por meio dele. Assim temos mais confiança ainda na mensagem anunciada pelos profetas. Vocês fazem bem em prestar atenção nessa mensagem. Eu tenho uma versão ligeiramente diferente. Pois ela é como uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia amanheça e a luz da estrela da manhã brilhe no coração de vocês. Acima de tudo, lembrem-se disto. Ninguém pode explicar por si mesmo uma profecia das Escrituras Sagradas. Ok? Há a versão que eu tenho de João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, nesta passagem, diz que, no verso 20, estou na primeira epístola, não na segunda, ele diz que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia não foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Ok? Lembrem-se que esta passagem, esta tradução, eu gostei desta tradução porque ajudou a ter mais clareza acerca disto, que é nenhuma profecia, além de não ter vindo de nenhuma vontade humana, ninguém pode explicar por si mesmo, porque não é o leitor que explica o que é que o autor quer dizer, ok? E infelizmente, nós, acerca de livros, e quem gosta de livros de ficção, e eu, quando era miúdo, antes de me converter, eu gostava muito de livros de ficção. Eu gostava de Uma Aventura, Os 5, cheguei a ler os livros todos do Harry Potter na altura, e sei que até hoje há eventos, que um deles é chamado o Comic Con, que está relacionado com esta cultura pop e tudo isso, e o que as pessoas gostam muito nesses eventos é quando os autores vão lá, eles fazem questões aos autores. Eles perguntam, olha, o que é que tu querias dizer neste livro e nesta parte? O que é que queres dizer acerca desta personagem? Aquele evento que tu descreveste, o que é que querias dizer com aquilo? E normalmente, quando discutem uns com os outros, eles, há um termo muito específico que dizem que é nós vamos teorizar o que é que o autor dizia ali. Ou seja, vamos procurar entender, vamos procurar perceber. Tu entendeste bem ou entendeste mal? E normalmente eles nunca tentam, a linguagem que utilizam dão sempre a entender que a explicação do que está lá escrito, de qualquer obra, vem sempre do autor. E eles querem sempre questionar o autor. E quando os autores morrem, normalmente as explicações depois morrem com eles. E aí as pessoas tentam, até usam um termo que é, a pessoa que escreveu aquele livro, eles chamam que aquele livro é canónico. Que aquele livro é escrito pelo autor, quem escrever uma versão diferente é a versão de outra pessoa, mas eles dizem não é canónico porque o canónico é o que está escrito pelo autor. E quando tentam explicar, ou escrever livros, a explicar livros dos outros autores, alguns rejeitam porque dizem não, o que tu estás a dizer não é canónico. A pessoa que o escreveu, ela é que é a autora. E como ela é a autora, ela detém os direitos, porque até as pessoas quando escrevem certos livros e começam a ficar famosos, elas depois vão criar patentes. Vão procurar obter direitos dos seus livros. Para quê? Para depois as pessoas não corromperem. Mas as próprias pessoas que gostam, os próprios leitores, quando vão ler, eles percebem que a explicação vem sempre do autor. O mais triste nisto é que no que toca à palavra de Deus, na cristandade como um todo, vêm dizer que a interpretação veio de denominações diferentes. Isso é errado. E é triste porque nem no mundo secular as pessoas preocupam-se com isso. Quando leem uma obra escrita por um autor, eles se preocupam sempre a obter a explicação do próprio autor. E elas, ao obter a explicação, procuram entender. Isto é algo que é óbvio. Mas é triste porque na palavra de Deus, muita gente prefere dizer ou pôr nas palavras da boca de Deus o que é que Deus quer dizer, em vez de procurar perceber o que é que Deus quer dizer neste livro. Ok? É interessante porque Pedro termina a sua epístola, a sua segunda epístola, dizendo, no capítulo 3, que nós já conhecemos muito bem, e no verso 15 para a frente, que nós já conhecemos esta passagem, ele diz assim,
E tendo por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, notem agora, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, notem agora, entre as quais há pontos difíceis de entender. Há pontos difíceis de entender, não é de interpretar, ok? Nem é de explicar. Há pontos que Paulo escreve e que ele próprio, quando escreve aos Efésios, no capítulo 3, se nós compararmos esta passagem com Efésios, para percebermos o que é que Paulo escrevia, porque Pedro reconhece que quando Paulo escreve as suas epístolas, há pontos difíceis de entender. E é interessante quando o apóstolo Paulo escreve no capítulo 3 e no verso 4, ele diz, pelo que, quando ledes, não só a carta aos Efésios, mas as cartas do apóstolo Paulo, ele diz, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Ou seja, Paulo, quando estava a escrever, também estava a dar a sua compreensão. E é interessante porque a sua compreensão, se ela está aqui, é porque Deus a aprovou. Ok? Porque se Deus não a aprovasse, não estava aqui. A compreensão do apóstolo Paulo acerca do quê? Do mistério de Cristo. Paulo também, quando Deus lhe deu esta nova dispensação da graça de Deus, que ele diz, se é que tendes ouvido, vocês já ouviram, se não ouviram, eu vou-vos falar o que é a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Isto foi-me dado. Ele recebeu do Senhor. Ele diz que recebeu. E ele próprio teve também a necessidade de compreender o que é que o Senhor estava a explicar. E quem é que explicou? Foi o Senhor. E quando o Senhor explicou e Paulo compreendeu, a compreensão dele foi aprovada quando ele escreveu isto. Okay? Quando ele escreve a sua carta, ele diz, vocês agora podem ler a minha compreensão. A minha compreensão é certa porque ela foi aprovada pelo próprio Deus. O próprio Deus explicou. E quando eu compreendi, pude assim escrever. Okay? Porque Paulo não iria escrever algo que não tinha compreendido ou que não era aprovado. Certo? Daí então Pedro dizer que há pontos difíceis de entender e não de explicar. A compreensão e a explicação vêm sempre do autor e do autor que é Deus. E é através dele, e notem que Pedro, que eu não li o resto da parte que é importante, porque ele diz que, dentro dos pontos difíceis de entender, ele diz que os indoutos e inconstantes, o que fazem é torcerem, ok? Então quando alguém vem dizer que tem uma interpretação, ou que é a interpretação de pessoa A ou B, isso não é interpretação, isso chama-se torcer as Escrituras. Se o entendimento não é o correto, ou a compreensão não está certa, o que Pedro diz aqui é que há pontos difíceis de entender, mas que os indoutos e os inconstantes torcem. E ele depois refere-se igualmente às outras Escrituras, para a vossa própria perdição. E ele então termina dizendo, vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Porque se nós não continuarmos a crescer no entendimento, pode acontecer nós cairmos e descairmos na nossa firmeza. Antes, crescei na graça, no conhecimento, ok? E entendimento, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Eu tinha mais para continuar. Eu acho que num minuto consigo arrematar isto. É um minuto, só peço mais um minuto, só para o Paulo partilhar uma coisa. Que eu queria falar da outra parte do entendimento, que é quando nós vamos falando uns com os outros. Eu já tinha dado o exemplo que eu, por exemplo, na faculdade, quando eu e mais alguns colegas não entendíamos, iríamos procurar perceber o que Paulo diz, que é, olha, eu quero perceber qual é a tua compreensão, já que a tua compreensão está certa porque tu, nesta pergunta, tiveste certo. Normalmente na escola é assim, a gente vai, quando queremos perceber alguma coisa, ou vamos diretamente ao autor, ou vamos a alguém que percebeu o autor e que o autor validou a compreensão dessa pessoa. Na escola é mais fácil, porque, por exemplo, coisas como estudos como a matemática, ciências, por aí fora, ou as chamadas ciências exatas, aquilo é ou funciona ou não funciona. E então o aluno que percebe é porque ele fez os exercícios, esteve certo, e nós vamos perceber qual é a compreensão dele acerca da matéria, ok? Se não tivermos o professor. E no que toca, eu queria dar este exemplo, porque nós muitas vezes também temos de mostrar qual é que é a nossa compreensão acerca da palavra de Deus. E um exemplo muito típico é na criação.
Porque muitos, e até diria que muitos ateus, e esta imagem quando saiu, eu não sei de quando é que acham que esta imagem é, mas eu posso dizer-vos que esta imagem é uma fotografia que foi tirada a Marte e foi tirada nos anos 70. Vai fazer agora, no ano que vem, 50 anos. Foi tirada em 1976. E as pessoas na altura, inclusive ateus, que eu já li alguns fóruns, quando olharam para esta imagem, a primeira coisa que lhes veio à mente e que eles disseram era que só poderia haver vida em Marte. Porque isto é um rosto, aparentemente. As pessoas olham para isto, parece um rosto, e eles dizem que em Marte deve ter havido vida. Não sabemos o que é que aconteceu, mas esta imagem mostra claramente que há vida, porque há um rosto que lá está. Ok? Um pouco mais tarde, cerca de quase 20 anos, mais de 20 anos depois, 22 anos depois, em 1998 e 2001, podes passar, Paulo, tiraram a fotografia ao mesmo sítio onde estava o rosto e apareceu isto. Que não é nada, é simplesmente uma montanha, aparentemente. E aquilo que parecia um rosto, na imagem anterior, anos depois, com a evolução da tecnologia, afinal era só uma montanha. E a questão é, porquê é que isto ocorreu? Não é meramente porque a tecnologia evoluiu, ok? Porque tivemos câmaras melhores. Mas é porque, de facto, rostos, sejam eles em formato de pedra ou de carne, elas indicam um designer, um projetista inteligente, um arquiteto. Seja ele de pedra, seja ele no papel, seja ele em carne, rostos não surgem sozinhos, ok? Nós fazemos estas deduções porque são óbvias. Certas coisas complexas, com informação, elas não aparecem sozinhas. Então, as deduções que nós fazemos, é natural nós acharmos que certas construções ou certas imagens, neste caso, imagens mal tiradas, parecem rostos, porque, de facto, rostos são feitos por alguém. Eles não surgem sozinhos. Isto é lógico, as pessoas entendem isto naturalmente. Mas é triste porque depois, quando há mais clareza, não sei se depois na altura reconheceram ou não, provavelmente sim, mas continuam a não reconhecer uma coisa, é que rostos são sempre feitos por alguém, ok? Sejam na pedra, sejam de carne. E é triste porque nós à volta e à minha frente não faltam rostos, temos aqui dezenas de rostos, e vocês estão a olhar só para um rosto agora. Este rosto e os vossos não foram feitos aleatoriamente, não houve um processo evolutivo aqui, aleatório, sem mão lá, ele não foi feito por si só, as coisas não aparecem sozinhas por si só. Okay? Elas têm um projetista, têm uma inteligência por trás. O que pode acontecer é essa inteligência ser muito maior do que nós. E neste caso, ser omnipotente, omnipresente e omnisciente, porque para fazer rostos como este e como os vossos, é de facto preciso ter a capacidade, toda a capacidade, toda a inteligência, todo o poder e de facto estar presente para conseguir fazê-las todas, ou gerá-las todas. Outro exemplo muito típico. E este surgiu há pouco tempo. Podes passar, Paulo. Esta aqui. As pessoas olharam para isto e acham que isto tem a forma de um quadrado. Eu, por exemplo, não acho que seja a forma do quadrado porque os ângulos não são perfeitos. Um quadrado tem ângulos de 90 graus, este não tem. Mas as pessoas, mais uma vez, por uma pequena imagem, fazem deduções que é natural fazer. Porque quadrado, para já na natureza em si só, não existe propriamente quadrados perfeitos. Quadrados perfeitos normalmente somos nós que vamos fazendo, ok? E isto não é um quadrado perfeito, apesar de alguns dizerem que sim. Mas nós, mais uma vez, vemos as pessoas a tirarem uma conclusão óbvia, que é coisas com certa complexidade ou informação, como aqui, ou pelo menos com algum tipo de raciocínio ou parecença, normalmente indicam um arquiteto, alguém que fez aquilo. Este caso não é, apesar de muitos acharem que sim, é simplesmente mais uma montanha. Mas, por exemplo, quando toca a outro exemplo muito específico, que eu pedi ao Paulo, e este é dos últimos deles. Para quem não sabe o que isto é, esta parte, a parte que vocês estão a ver, é o motor do corpo basal flagelar. É basicamente uma bactéria. E essa bactéria, ela consegue mover-se graças a isto aqui, que é o motor dela. Ela tem engrenagens, ela tem as partes que vão combinando e funcionando entre elas, quase como se fosse um motor do carro a mexer as rodas,
e isto serve para essa bactéria movimentar-se no ambiente dela, ok? Isto é complexo, há quem esteja a estudar isto. Eu até tenho um livro de um autor que estudou estas bactérias e escreveu o livro a mostrar que este tipo de bactéria tem um designer por trás disso, porque nós até nos carros e vários tipos de motores que utilizamos para movimentar, o tipo de arquitetura é igualzinha a esta. Há quem diga até que este é melhor, porque este não precisa de óleo de motor, nem precisa de combustível, aparentemente, combustíveis fósseis, e que ele movimenta-se e tem uma complexidade por trás. E o triste disto é as pessoas reconhecem estruturas como a anterior, nem sequer é um quadrado perfeito, mas acham que foi feito por alguém que indicava vida em Marte, que indicava que havia inteligência em Marte, mas quando olhamos para isto não reconhecem que há vida mesmo por trás de tudo isto, que há uma mente inteligente, que Deus está por trás de tudo isto. É Deus que fez tudo isto, porque esta complexidade ela não surge sozinha. Os computadores que vão evoluindo e têm evoluindo ao longo dos anos, a evolução dos computadores não se deu por si só, veio sempre por nós. Estudarmos, pormos em prática, construirmos, testarmos as nossas construções e a partir daí irmos evoluindo. A evolução de tudo isto não vem simplesmente aleatoriamente ou do nada, ok? Coisas complexas ou informação requer sempre uma mente inteligente por trás disto. Isto para dizer o quê? Que o justo, além de crescer em entendimento, nós também temos de ter a capacidade de conseguir explorar e explanar o entendimento. Ok? Para terminar, Provérbios 14, 7 diz assim: vai-te à presença do homem insensato e nele não vais distinguir claramente os lábios do conhecimento. Ok? A versão que vocês podem ler diz que o homem insensato vai à presença do homem insensato e nele não divisirás. Ou seja, não vais perceber, não perceberás os lábios do conhecimento. Porque claramente, quem entende que isto foi feito aleatoriamente, sem intervenção inteligente, de facto, há coisa que não tem, é percepção clara. Mas que o Senhor nos ajude e nos abençoe para, de facto, nós, além de termos o entendimento conforme a palavra de Deus, também conseguimos falar e ter a sabedoria para mostrar. Que o Senhor nos abençoe.